Olá, preste atenção nesse exemplo. Meio litro de um líquido especial que vem do Canadá precisa ser conservado numa temperatura de menos 73 graus. Aí, o frasco chega em pleno calor da alfândega do Rio e fica retido, obrigando os cientistas a fazerem um revezamento para levar gelo seco para preservar o produto até conseguir liberar a importação. Sem esse líquido, o M-Teaser, o Brasil não teria conseguido desenvolver a primeira linhagem nacional de células-tronco. Essa é apenas uma de inúmeras histórias de dificuldades burocráticas narradas por pesquisadores. Tem aparelhos danificados, amostras congeladas derretidas, dificuldade de contratação, por aí vai. Por essas e outras, eles defendem mudanças na burocracia que atravanca o progresso da ciência. Vamos saber mais com os nossos convidados. João Torres de Melo Neto, mestre e doutor em Física, com pós-doutorados no exterior, é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, secretário da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nossa parceira aqui no programa. Ele representa a presidente Helena Nader, impedida de estar presente por um compromisso de última hora em São Paulo. Carlos Alberto Marques Teixeira é engenheiro com mestrado em Economia e Gestão Empresarial, se especializou em tecnologias de gestão da produção, é coordenador geral da Regional do Rio de Janeiro e diretor substituto do Instituto Nacional de Tecnologia, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Gerson Lima Silva, formado em Medicina com doutorado no Instituto de Biofísica, lá do FRJ, é chefe do Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Vírus, também na UFRJ, e onde ele dirige o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear de Macromoléculas. Integra a diretoria da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e é também diretor científico da FAPERJ, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, também nossa parceira aqui no programa. Lúcia Carvalho Pinto de Melo, graduada em Engenharia Química, com mestrados em Física, em Energia e Meio Ambiente, tem também pós em Estratégia Tecnológica no MIT, lá em Massachusetts. Acabou se especializando em Planejamento e Políticas de Ciência. Presidiu de 2005 a 2011 o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE, instituição responsável por formular e implantar políticas para o campo científico. É pesquisadora titular da Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, e integra o grupo de trabalho da SBPC, onde ela é conselheira, para mudanças nos marcos legais. Bem, eu abri contando uma história triste de dificuldades nesse jogo entre burocracia e ciência, e olha só outro resultado daquela dificuldade de importação do tal líquido. A equipe de pesquisadores da célula-tronco acabou criando, por conta daquela dificuldade, uma nova substância sensível, o Maser, que custa 1/4 do preço da importada. Bem, aí a gente podia dizer, poxa, então é bom, né, ter dificuldades, porque a gente se vira e dá o jeitinho brasileiro. A maioria dos casos, acho que não, né, João? Você tem exemplos também, não tem, na vida de pesquisador? Temos vários exemplos. Por exemplo, eu faço parte da RENAFAI, né, que é a Rede Nacional de Física de Altas Energias, e recentemente nós precisamos enviar um dinheiro para o CERN, que é um grande laboratório europeu, onde temos algumas obrigações lá. E o Banco do Brasil, por exemplo, quis cobrar 25% sobre o valor total do dinheiro. Assim. Ora, são dois órgãos públicos, dois órgãos do Estado, e isso criou um problema seríssimo para nós, né? Até porque o empenho certamente não tinha os 25%. Não tinha os 25%. Aí não tem, começa a enredar. Exatamente. Na burocracia. Esse é um problema seríssimo. Eu queria comentar assim, que o nosso ex-ministro, o físico Sérgio Rezende, né, ele, quando saiu do Ministério, deu uma entrevista na Folha de São Paulo e perguntaram para ele qual foi o grande problema que ele teve, né, na administração, e ele citou o excesso de burocracia. Né? Excesso de burocracia nos processos de importação e tal. Esse é o grande problema que ele viu na gestão. Ou seja, estou vendo ali o Gerson olhando para mim. Você também tem problemas pessoais, já conheço, Gerson? André, na realidade, deixa eu começar usando aqui meu chapéu de diretor científico da FAPERJ, que é uma fundação regional do Estado, né,
a gente fomenta a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e como gestor, como diretor científico, e toda a diretoria fica muito frustrada quando vê que todo aquele dinheiro público que foi investido numa pesquisa, seja num apoio individual ou um grupo maior de pesquisa, não? E são recursos razoáveis, né? No caso do Rio, mas outros estados também têm, corresponde a 2% da receita líquida do estado, quando uma boa parte desses recursos são perdidos na burocracia, em fazer rodar, muitas vezes gastando mais recursos para conseguir um determinado reagente, muitas vezes na área biológica, por exemplo, como já foi citado, você precisa às vezes ter determinados produtos em condições que quando chegam aqui podem estar deteriorados, mas como já citado pelo João, a questão de realmente, né, dos entraves de quando se adquire ou quando se envia para um determinado local, quando se adquire um determinado equipamento, todo o custo de importação, né, e muitas vezes, pior do que o custo, também o tempo que às vezes se gasta, dependendo do componente, muitas vezes passa por mais de uma agência regulatória, em alguns casos produtos na área da saúde, biomédicos, precisam passar muitas vezes pela Anvisa. É uma frustração do pesquisador então, horrorosa. É uma frustração que obviamente isso compromete o resultado final. Então, ao cabo de 2 anos, por exemplo, muitas vezes o resultado não foi atingido porque teve um custo, né? E claro que a gente sabe que precisa haver né, maneiras de se controlar, mas por outro lado, eu acho que a gente está acabando comprometendo muito os resultados, muitas pesquisas. Bem, do nosso outro lado da bancada aqui temos casos tristes também, é para exemplificar, não? Olha, eu não vou me deter a um caso pontual. Eu acho que essa questão ela precisa ser entendida num contexto maior. É um problema de mudança de patamar, uma mudança de perspectiva. O Brasil atravessa um processo de uma evolução rápida, mas muito recente. E você fazer ajustes no marco legal significa você fazer mudanças profundas nas instituições sociais, econômicas, políticas. E essas mudanças, elas são muitas vezes traumáticas. Elas ferem interesses, elas confrontam com concepções arraigadas, estabelecidas. Então, acho que a importação é um caso bem visível, bem claro, que talvez todo pesquisador vai ter uma historinha para contar. Ou uma historinha de que a alfândega não liberou, ou que ele acabou trazendo um insumo, um dispositivo, um chip no bolso do paletó. Certamente isso você vai ter, principalmente na época em que havia muito rigor com relação a equipamentos de informática, por exemplo, era muito comum você trazer, qualquer pesquisador sabia isso, trazer circuitozinhos, olha, ninguém estava fazendo nenhuma importação indevida, nem nenhum contrabando, né? Mas havia essa necessidade. Então, eu acho que é preciso, e esse movimento, eu acho que a SBPC não está isolada, a SBPC, sim, a própria ABC, a ABC tá junto e também o segmento empresarial, por exemplo, está movimentado fortemente através de manifestações, de movimentos, de documentos, de que se o Brasil quer mudar de patamar de fato em ciência e inovação, tem que haver uma profunda revisão do marco regulatório que orienta a forma de atuar nesse setor. E importação é um dos elementos. A gente certamente vai cobrir vários outros e será objeto dessa debate. Eu vou pedir para o Carlos Alberto para dar nesse kickoff alguma visão inicial para isso. Eu faço coro aí com os colegas e também com a abordagem que a Lúcia está apresentando, de uma maneira mais ampliada, né? Mas todos nós temos muitos casos para contar relacionados a dificuldades provocadas nessas relações que se estabelecem na medida que você precisa avançar não só com os projetos de pesquisa, mas também numa instituição tecnológica como é o INT, uma instituição de pesquisa tecnológica que sofre bastante também com questões simples como você trazer especialistas estrangeiros para que possam vir montar equipamentos que você adquire e ficam, às vezes, 6 meses, 8 meses, 9 meses, às vezes quase um ano encaixotados, porque você não consegue fazer
o ingresso de especialistas estrangeiros que são necessários para vir montar esses equipamentos. Passamos isso recentemente, uma dificuldade bastante grande de obter vistos de trabalho temporário concedidos pelo Ministério do Trabalho, quer dizer, concedidos no exterior, nas embaixadas brasileiras, mas que há um procedimento a ser feito no Ministério do Trabalho, e esses vistos têm demorado uma barbaridade, com efeitos danosos, com perdas de garantia, coisas até levando às vezes a certa obsolescência daquele equipamento que foi adquirido dentro de um determinado momento, dentro de um determinado projeto, e esse projeto se vê com seu cronograma ou com seu desenrolar e até com seus desdobramentos relacionados a posteriores etapas desse projeto absolutamente comprometidos e prejudicados em função de coisas tópicas como essa, mas que vem acontecendo, e eu tenho ouvido relatos frequentes junto aos demais dirigentes das unidades, das ICTs, das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem um fórum de diretores que tem se debruçado e discutido problemas dessa natureza, e além daqueles relacionados, que certamente vamos falar mais na frente, da aplicação do sistema de compras, da 8666, enfim, de todos esses desdobramentos. Mas, enfim, é uma miríade muito grande de questões, mas, como Lúcia bem diz, né, é um estado transitório, é um estado em que a gente rapidamente cresceu num espaço de tempo muito curto e não há os meios ainda institucionais formados e adequadamente preparados para lidar com essa questão, inclusive com a questão da inovação, que é uma coisa que exige rapidez, até porque se relaciona com as empresas. Não chega lá, né? Eu gostaria de depois poder avançar um pouco mais. Vamos fazer tema. o seguinte, já que a gente deu a introdução ao tema, a gente faz um intervalo rapidinho e na volta a gente começa a discutir concretamente soluções, aplicações tidas e vamos ver se os resultados realmente estão funcionando. É uma dúvida, mas você espera um pouquinho e veja daqui a pouco, depois do intervalo, que é rapidinho.